Ecléticos, hoje trazemos um segundo vídeo sobre o assunto de transcomunicação instrumental, em que espíritos utilizam aparelhos eletrônicos para entrar em contato com o mundo dos vivos. Será que existe alguma coisa do outro lado da vida? Meu nome é Yuri e esse é o meu pai, Stefan. Então vamos pro vídeo. Peritos confirmam a voz de um homem morto em mensagens enviadas do além. A psicóloga Hilda Caetano teria recebido em seu celular uma mensagem do marido morto 3 dias depois do seu falecimento. Peritos da Unicamp garantem se tratar da voz do esposo de Hilda e reconhece o caso como sendo de grande significado para a ciência. O marido fez um procedimento cardíaco e garantiu à mulher que, se não ligasse daqui, ligaria de lá. Na caixa postal, a gravação de uma mensagem que pode ter sido enviada do além. Mensagem recebida 10 de setembro às 21 horas e 36 minutos. Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga 3 dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. O que você pensou na hora? Na hora eu pensei que fosse um trote. Eu falei assim, quase desgravei realmente. Aí, não sei, eu achei muito estranho e acabei guardando. E aí depois foi para uma análise que realmente comprovou que era a voz do Edson vivo. Fiquei assim, impressionada realmente, porque eu tinha a amostra da voz dele vivo que foi confrontada, né? É a voz do seu marido. Sim, eles afirmam assim, 99,9% que é a voz dele. A análise foi feita por peritos do Unicamp. Aqui estão os relatórios, são várias páginas que demonstram, na verdade, a veracidade dos fatos. Conclusão final: este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Aqui a análise que foi feita. Vale lembrar que esse é um laudo conclusivo feito por peritos em vozes que acabaram concluindo que esta voz que nós acabamos de escutar agora pertence ao ex-marido desta mulher. A gente sempre se interessou realmente por esse lado científico da espiritualidade, né? Da comprovação científica da existência do espírito. Ele tinha tido um infarto, ele ia fazer uma angioplastia. E aí eu pedi que ele me ligasse assim que terminasse o procedimento, que não era uma coisa assim tão longa, né? E aí ele me disse que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. Essa foi uma promessa que ele tinha me feito, que eu achei que era brincadeira. Trecho de uma reportagem do programa Globo Repórter da TV Globo do ano de 1997 sobre o fenômeno de transcomunicação instrumental. É apresentado o trabalho de Rafaela Gremeses, com as gravações de imagens de supostos espíritos recebidos via TV. A Itália é considerada o maior centro europeu de estudos sobre fenômenos paranormais. Hoje já existem mais de 200 grupos dedicados ao desafio de fazer contato com o além. Aqui em Udine nós encontramos alguns dos pesquisadores mais respeitados. O instrumento deles, uma câmera e um monitor de televisão. A psicóloga Renata Capria convenceu uma de suas melhores amigas a seguir as estranhas orientações que ela vinha recebendo através do rádio. Rafaela Gremesi diz que vozes paranormais deram todos os conselhos técnicos sobre como registrar imagens do além na televisão. Segundo Rafaela, as vozes disseram para ela posicionar uma filmadora com o foco mirando a tela de uma TV. Também aconselharam que dirigisse a câmera para um ponto fixo na sala, gravando durante 1 minuto. Ao repetir estas operações e observar em câmera lenta o resultado da filmagem, Rafaela Gremesi já obteve estas imagens. A maioria não é nítida, é impossível identificar muitos rostos. Mas há algumas imagens interessantes. Possivelmente um padre
Um conhecido bispo de Udine, do começo do século, e uma mulher que acabou identificada por uma médium, uma mãe italiana que morreu há 10 anos. Rafaela Gremesi espera contar com as vozes do além para melhorar a qualidade da transcomunicação através da TV. De uma coisa, ela já está convencida. Para mim, diz Rafaela, aqui é apenas a passagem para a verdadeira vida, depois. Che questa è l'anticamera della vera vita che sarà poi di là. Uma matéria exibida no Jornal da Band, em 10 de 8 de 1999, sobre a transcomunicação instrumental, ramo da parapsicologia, que se dedica ao estudo e prática do contato com espíritos através de aparelhos eletrônicos, como gravadores, TV, rádios, computadores, etc. Fundamental, as incríveis gravações de um pesquisador alemão. E a brasileira que recebe mensagens do filho que já morreu. Essas imagens foram captadas no final dos anos 70 por Klaus Schreiber, um pesquisador alemão. Schreiber usou uma câmera de vídeo ligada a um televisor. São rostos, alguns indefinidos, outros bem claros. Algumas imagens chegam com movimento. Essas imagens são de animais que, segundo Schreiber, vivem em outra dimensão, muito parecida com a nossa. Uma outra transmissão que você vai ver agora foi uma revolução na TCI. A primeira mensagem gravada em áudio e vídeo. Quem fala em alemão é Konstantin Haudiv, um dos maiores pesquisadores do assunto. Ele havia morrido há 14 anos. Veja o que diz a mensagem. Liebe Freunde, lieber Maggie, lieber Jules, lieber Kollege Deitermeier, es freut mich, dass Sie heute Abend wieder einmal hierher gekommen sind. Das, was Sie im Moment erleben, ist eine historische Stunde, sowohl auf Ihrer wie auf unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass Bild und Ton gleichzeitig durchgesendet und empfangen werden. Publicações sobre transcomunicação não faltam. Os pesquisadores questionam o fenômeno e buscam na ciência a explicação para o contato com o mundo dos mortos. Há uma relação muito importante entre a ocorrência desses fenômenos e a abordagem da física moderna. No Brasil, o assunto já virou tema de estudo no curso de Comunicação Social do Centro Universitário de Brasília. Essa transcomunicação, ela tem a sua característica principal é exatamente ser uma tecnologia nova. Há 2 anos, um congresso internacional de transcomunicação foi feito em São Paulo. Pesquisadores do mundo inteiro relataram suas experiências e mostraram as gravações feitas em áudio. Essa gravação foi obtida através de uma ligação telefônica. O filho, que já morreu, chama pela mãe. Bom dia, meus amigos espirituais. Aqui fala Yolanda Cova, em TCI do Rio de Janeiro. Dona Yolanda mora no Rio de Janeiro e pesquisa transcomunicação há 4 anos. Ela se interessou pelo assunto depois que perdeu o filho Cláudio, o Cacau. Para fazer contato com o filho, Dona Yolanda usa um equipamento de rádio ligado a um computador. Ela mostra algumas mensagens que recebeu. E nesta outra, ele chama a mãe. A voz do meu filho, para mim, é inconfundível, para o pai é inconfundível. A voz do ente querido é reconhecida. E eu tenho certeza, quando eu digo é ele, é ele. No programa fantástico da Rede Globo, de 18 de março de 1979, a poeta e escritora Hilda Hilst apresenta algumas de suas gravações em EVP, Fenômenos de Voz Eletrônicas. Vozes de mortos, vozes do além.
Quando se fala nisso, a primeira ideia é de terror, de medo, de ameaças. Mas com esta mulher não é assim, porque ela não é uma dessas feiticeiras que aparecem por aí, ou um produto da desinformação, da ignorância. Pelo contrário, é uma escritora respeitada por críticos e intelectuais. Uma mulher sem qualquer ligação com religiões, com misticismo. Uma mulher conhecida pela seriedade, pela inteligência. Ela é Hilda Hilst, que surpreendeu todo mundo há algum tempo ao afirmar pura e simplesmente que estava gravando vozes misteriosas, vozes de mortos. Para conseguir isso, Hilda repete a experiência de um sueco, Fredrik Jürgensen. Ela coloca num gravador ao mesmo tempo um microfone e um aparelho de rádio ligado no espaço entre duas estações e fica gravando. Gravando vozes que só podem ser identificadas com muita paciência e que nem todo mundo consegue ouvir. Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa música e diziam só Hilda. E depois de 4 anos de trabalho, eu recebi uma voz que dizia: vamos estabelecer no mundo rede de telefonia. E de modo que eu não me importo se as vozes são banais ou não. Muitos pesquisadores se chateiam com esse aspecto banal, por exemplo, de comentar a sala, de comentar a roupa, de ter humor, até eles fazem muito humor. Aliás, é uma coisa também que seria bom desenvolver, dissociar essa experiência de qualquer ideia de terror, quer dizer, Bossa Bela Lugosi. Não acontece absolutamente nada com essa comunicação no plano do terror, quer dizer, qualquer pessoa que tenha construído alguma coisa ao redor das vozes no plano do terror, não é verdade. Você já teve algum contato com um cientista para estudar junto com você esse problema, essas vozes? Bom, eu tenho alguns amigos cientistas que são pessoas ótimas e, naturalmente, a gente também dá muita risada porque esse fenômeno é um fenômeno praticamente inexplicável em termos de ciência. Então, eu conversando com eles e tudo, eles acreditam no fenômeno, porque eles sabem que eu não ia fazer uma fraude do fenômeno, né? Mas as pessoas, os cientistas amigos meus que eu conheço, que são pessoas extraordinárias, como o professor César Lattes, o professor Mark Schemberg, eles acham o fenômeno bastante interessante, mas naturalmente cada um tem o próprio trabalho para fazer. Você acha que as pessoas devem acreditar nessas gravações? Eu não acho se devem ou não, eu acho que é um problema delas, porque eu, por exemplo, não pertenço a nenhuma seita, não é? E faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade, né? Então eu converso normalmente, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais, as vozes disseram para o Jürgensen que não gostam desse tipo de contato com certa ritualística, essa coisa toda. Então agora, meus irmãos, não há nada disso. Você conversa normalmente, as vozes aparecem sim ou não. Não há nenhuma religiosidade junto com esse fenômeno. Ouça agora uma das primeiras vozes que Hilda conseguiu gravar. Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e, de repente, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz Hilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Isso quer dizer, em francês, você está perto de mim. Então eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. Preste atenção. A voz que diz Hilda é logo no início. É logo no início da gravação. Ouça bem. Uma experiência impressionante. Hilda acredita que conseguiu gravar a voz da própria mãe. Uma noite eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito extenso. Eu disse, bom, não tá acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte: eu espero que a senhora esteja feliz. E nesse momento aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é absolutamente ela. E ele continua zelando por nós. Então, depois da palavra feliz,
aparece a voz da minha mãe? Sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com o microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então eu vou tentar mostrar para vocês. Logo que o sobrinho de Hilda diz feliz, a voz que Hilda acredita ser da mãe dela diz sim. Tudo bem que a senhora esteja feliz e continue jogando por nós. É um sim meio sussurrado, depois que o sobrinho diz a palavra feliz. Tudo bem que a senhora esteja feliz e continue jogando por nós. Agora é uma voz bem difícil de se ouvir. É uma voz que diz querido no meio da frase dita por uma amiga de Hilda. Uma prova de que estivemos aqui. Uma prova que estiveram aqui. Uma prova que estiveram aqui. Prova que estiveram aqui. Você é uma escritora famosa, não tem medo assim que as pessoas pensem que você está ficando louco, essas coisas? Não tenho medo, porque se eu estiver louca, eu estou muito bem acompanhada. Porque o Instituto Max Planck em Munique faz a experiência, a Universidade de Dublin, o professor Hans Bender da Universidade de Friburgo. E depois eu acho que todos os inovadores são comentados assim no início como pessoas um pouco estranhas, não é? E que se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, quer dizer, se tivesse medo de serem chamados de loucos, ninguém faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas que modificaram até às vezes uma vírgula num texto foram chamados de loucos. Eu não me incomodo, não. Acho que é uma boa companhia. O técnico em eletrônica, João Pedroso, afirma ter registrado a voz de um padre gaúcho, Landel de Moura, já falecido por meio de um antigo rádio. Muitos acreditavam que o padre tinha poderes paranormais. Num rádio de ondas curtas, entre as estações, um técnico em eletrônica diz ter captado a manifestação do espírito do padre Landel de Moura. Atento à estação Landel de Moura. Eu disse assim, Landel de Moura está no estúdio, e daí a voz vem ao pé da letra e diz assim, Sacramento, João Pedroso, sim, estou aí. A técnica usada por ele é conhecida como fenômeno de voz eletrônica. Conforme alguns acreditam, espíritos usam instrumentos para manifestar a própria voz, que pode ser gravada, por exemplo, junto com os ruídos do rádio. Para João Pedroso, o espírito do padre continua preocupado em ajudar. Ele diz ter recebido uma mensagem em agosto do ano passado, com uma sugestão para evitar as longas buscas por aviões desaparecidos, como a que aconteceu esta semana na Indonésia. Landel de Moura teria proposto o uso de uma caixa preta virtual, que transmita as informações da aeronave imediatamente, por telefonia via satélite. Essa caixa preta virtual, ao mesmo tempo, né, que vai gravando no avião internamente, ela é gravada também externamente via satélite. A ideia bem que poderia ser de Roberto Landel de Moura, um padre que viveu entre os séculos 19 e 20 e que atuou em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Foi como pioneiro do rádio no Brasil que ele entrou para a história. Com os equipamentos que inventou, Landel de Moura conseguiu transmitir a voz à distância. Talvez daí tenha surgido a suposição de que ele acreditava em fenômenos paranormais. Como ele mexia com eletricidade, com magnetismo, então parte de tudo isso aí. Isso está ligado com eletricidade, magnetismo, radioatividade. Ivan mantém no museu particular uma das maiores coleções de documentos sobre Landel de Moura. Em uma das histórias, o padre teria tentado monitorar um exorcismo usando os equipamentos que inventou, quando estava em Mogi das Cruzes. E isso transgrediu, vamos dizer assim, as normas da igreja. E claro que chegou ao conhecimento dos seus superiores.
ele foi chamado a atenção, inclusive foi proibido de praticar o exorcismo. Em seus diários, Landel escrevia sobre a aura humana, psicologia e sonhos premonitórios. Transferido para Porto Alegre e como pároco da Igreja do Rosário, ele logo recomeçou as experiências. Por volta de 1916, o padre abriu aqui, ao lado da igreja, o que chamou de Gabinete de Antropologia Experimental. Os jornais da época publicaram que nele, Landel de Moura iria provar os fenômenos do hipnotismo e do espiritismo agindo sobre o sistema nervoso central. Landel atendia pessoas com sintomas de doenças psicológicas que naquela época se acreditava serem manifestações espíritas. Há relatos de que ele fez até demonstrações de levitação dentro da igreja e sem fazer segredo disso. Dizem que tem relato, inclusive, na própria missa ele fazia isso. Então era em público. O padre chegou até a estabelecer uma recompensa, um conto de réis para quem provasse que os espíritos eram capazes de produzir fenômenos. A ideia não agradou muito o vigário-geral da época e, novamente, Landel de Moura foi chamado para dar explicações. Logo em seguida que ele recebeu esse puxão de orelha do Dom Mariano da Rocha, logo em seguida eu acho que ele teve que terminar com o laboratório. Pelo menos não tem nada que tivesse continuado esse serviço ao lado da Igreja do Rosário. Era, na verdade, uma afronta, né? Imagina naquela época, né? Será que Landel de Moura realmente acreditava na comunicação com o além? A resposta pode estar guardada no Instituto Histórico e Geográfico em Porto Alegre, em dezenas de manuscritos deixados por ele. Eu já vi escritos dele em papel antigamente se embrulhava pão, né, em papéis e rabiscando, e a lápis, a caneta, né, o tinteiro que tinha que ser, ou o lápis azul, lápis colorido, vermelho, azul, que era comum na época também. Então o que ele tinha à mão ele escrevia. Mas decifrar essas ideias não é tarefa fácil. O padre escrevia misturando latim, português e inglês. Vanessa usa a paleografia, técnica de leitura de manuscritos antigos, para tentar compreender. Já encontrou escritos em que o padre atribui o espiritismo à intervenção do mal. Diz aqui, depois da vinda de Jesus Cristo, o diabo, né, a revelação diabólica, as más intenções ficaram mais patentes. E o espiritismo, portanto, ele dá como exemplo de uma delas. Teria a curiosidade científica levado o padre a querer explicar a paranormalidade? Será que ele pretendia comprovar fenômenos ou desmascarar o que considerava charlatanismo? Transcrever os documentos deixados por Landel de Moura pode trazer essas e muitas outras revelações. Mas falta interesse de quem poderia ter dinheiro para financiar esse projeto. Por enquanto, grande parte do pensamento do homem que é considerado um gênio da sua época permanece inexplorado, desconhecido como a verdade sobre a nossa vida espiritual. Um promotor de eventos utiliza câmeras especiais para captar imagens de supostos fantasmas. Ele nos mostra como funciona a transcomunicação instrumental e sua pesquisa. É neste apartamento exótico no centro de São Paulo que o promotor de eventos Georg Forray, de 58 anos, faz contatos com o além. As imagens dos mortos e de seres de outras dimensões são feitas através de um sofisticado equipamento de captação de luzes, com auxílio de um tubo cinescópio, câmeras digitais com lentes ultrassensíveis acopladas a um telescópio usado em microcirurgias. Georg consegue formar um sistema de comunicação totalmente interligado num circuito fechado de luzes e raios carregados com partículas elétricas. A concepção dessa fórmula maluca é de deixar qualquer leigo confuso, mas o objetivo, segundo o pesquisador, é criar um túnel sensorial de onde são captadas as imagens da vida após a morte. A paixão pelo tema começou depois que Georg leu vários artigos sobre o assunto. Interessado pelo sobrenatural, foi buscar na tecnologia explicações para o fenômeno. Nos últimos 10 anos de pesquisa,
já registrou centenas de imagens. 30 estão em seu arquivo pessoal. Registros como esse que estamos tentando nesse exato momento, através desse equipamento que o Georg domina como ninguém. Você observa em casa que ele tem em mãos já todo o aparato, um computador. Essas imagens, só para a gente ter ideia de como funciona, elas passam daquela câmera ali, Georg, como é que é? O sistema é simples. Aquela câmera está filmando o monitor, está filmando a imagem do próprio monitor. Então é um ciclo fechado de imagem. Ela está filmando ela mesma. E aqui do lado nós estamos vendo o que está acontecendo dentro daquele monitor e no computador também o que está acontecendo dentro daquele monitor. E é dentro desse turbilhão de luz que está acontecendo que essas imagens aparecem por uma fração de segundo. Uma fração de segundo? Fração de segundo. Nesse exato momento pode estar acontecendo algum registro. Pode estar acontecendo. Você nunca vai ver essa imagem parada. Ela aparece que nem um flash de luz. Você vai ver a posteriori quando você for pesquisar depois essa coletânea dessa filmagem aqui que eu estou fazendo. Se você parar agora, a gente vai ter um registro do que está acontecendo nesse exato frame. Olha o frame aqui. Tem uma luz se formando nesse canto. Mais nada. E a gente observa que ele está com um óculos. Esse óculos é um óculos especial para quê? É um óculos monocromático, isso que se usa com proteção contra a solda. Ele é um tom verde que aumenta a sensibilidade desse contraste de sombras. Então eu consigo ver com mais clareza usando o óculos. Você parou mais uma imagem. Estou aqui analisando para ver se eu acho algum indício de imagens. A gente nunca pode esquecer que o olho humano, ela normalmente vai procurar e vai tentar ver uma imagem. Então, muitas vezes a gente vê coisas nas nuvens que não são realmente as verdadeiras imagens. Nesse caso, por exemplo, você deu a parada no frame e a gente, se quiser, né, como ele está dizendo, mesmo que o olho humano vê o que quer, a princípio, então ali, essas duas manchas pretas poderiam ser um olho, por exemplo, dois olhos? Poderia, mas no caso não são, né? Que nem essa que nós estamos mostrando, gravada no dia 25 de março de 2006, é uma imagem que te impressionou por quê? Olha, essa moça que está aqui do lado direito, está mostrando cacetinha, você que está em casa, tá vendo ali, ó, ali a gente observa dois olhos, né? Dois olhos, aqui ó, mostra aí. Um olho, o outro olho, o nariz, a boca, o queixo, o cabelo. E quando nós vamos ampliar, pegar uma outra ampliada melhor. Essa moça foi uma namorada minha, que eu já tinha inclusive esquecido, nem lembrava mais dela. Que numa dessas minhas sessões de experimentos... Essa imagem que nós estamos mostrando? Essa. Olha que coisa impressionante. Apareceu sorridente, bonita, olhando para mim pelo monitor. Este é uma imagem nítida de um homem que estaria com o rosto coberto, é isso? Não, é um cidadão com a cabeça coberta por uma toalha, né? Muito inquietante, né? Se pergunta quem é esse cidadão, da onde vem, né? E por que ela apareceu por uma fração de segundos durante o experimento. Aqui na sua casa? Aqui na minha casa. Aqui a data, olha, maio de 2007, 5 de maio de 2007, e esta imagem, você acredita que mandaram essa mensagem de ser uma imagem da sua própria mão? Olha, parece ser, eu tenho a mão magra, é uma configuração da minha mão. Eu nunca recebi uma imagem que fosse de algum membro, especialmente de mão. Eu guardei, me parecia muito estranho e guardei essa imagem. Um ano depois? Um ano depois, com diferença acho que de 30 dias, eu estou no laboratório, saio para fazer um trabalho de cortar uma chapa de metal para fazer um refletor, a máquina escapa e me corta aqui, todos os tendões da mão direita. Exatamente da mão que você acredita estar vendo ali. Talvez seja, né? Será que era um aviso? Será que era uma visão premonitória? Não se sabe, né? Mas é por isso que eu guardei, porque o fenômeno é muito interessante. Esse cristal tem a ver com o quê? Esse cristal, eu tenho filmado esse cristal, uma nova tendência nessa área de pesquisa, reflexos em cristais, reflexos em líquidos, água, óleos, metais polidos. Você vai encontrar
essa formação de rostos também nessas superfícies. O exemplo está ali, ó. Coisa. Isso apareceu para você, quando você olhou assim, a gente observa nitidamente, olha, uma pessoa com o rosto virado, ali a barba, o olho, essa de todas as imagens que ele tem, é uma imagem que mostra exatamente alguma pessoa, né? Ali também aquela outra com um rapaz com a camisa na cabeça. Mostra outras imagens aqui pra gente ver uma imagem de informação. Aqui em cima, essa aqui, ó, são imagens que ele tem arquivo, são 30 imagens que ele gravou. Aqui, ó, nitidamente a gente observa aí um vulto, né, com os olhos dentro de um campo de luz. Você acredita que seja o que isso aí? É um rosto em formação, um olho aqui, o outro olho, o nariz, o cabelo, mas ele não está completo. Como é que você avalia essa vida após a morte? Olha, aparentemente, é incontestável, né? A história espírita, a história dessa fenomenologia mostra que é incontestável, né? Que algum fragmento da consciência consiga sobreviver em algum lugar, né? Agora, eu acho que a grande lição que a transcomunicação dá é que o fenômeno, o mote do fenômeno é o fenômeno do amor. E para fechar essa teoria eclética, separamos um pequeno documentário tratando sobre esse assunto e trazendo mais casos de transcomunicação instrumental. Em Barcelona, na Espanha, vive e trabalha Sinésio Darnel, paranormal e um dos primeiros espanhóis a investigar a transcomunicação instrumental. Ellos, lo que sea. Sejam o que forem, eles são pura inteligência. São inteligentes. Mas para se manifestarem precisam de uma energia. Esta energia pode ser acústica, um ruído ambiental ou uma onda sonora hertziana. Eles pegam a onda hertziana, modulam, manipulam, transformam em voz e daí gravam. Darnel afirma que é possível captar comunicações do além através dos sons que vêm das ondas sonoras dos rádios. Então, podemos dizer que você acredita que isso existe? Sim, creio. Acredito. Não posso demonstrar, mas já tive provas mais que suficientes. Eu acredito. Tive respostas e reconheci vozes de amigos falecidos e de familiares que me disseram nomes, datas. Me disseram coisas que provaram que eles eram quem diziam ser. Nos arredores de Niza, na França, vive o casal Drey. Por muitos anos, eles moraram no México, mas voltaram a seu país depois de uma enorme perda que mudou a vida deles. Estou chamando Karine, por favor. Resposta: bonjour. Ela responde em francês. Bom dia. A história dos Drey está marcada pela morte trágica de sua filha Karine aos 20 anos, num acidente automobilístico acontecido 10 anos atrás. Não havia o que fazer. Ela tinha ido embora. Precisávamos superar aquele evento trágico, porque ela era nossa filha única. Foi muito difícil suportar. Os Drey são seguidores da prática da transcomunicação instrumental. Usando um gravador comum, tentam comunicar-se com o espírito de sua filha. Depois de fazer várias perguntas, escutam os sons gravados até encontrar alguma coisa. As primeiras palavras que escutamos na fita foram 3, que para nós significaram muito. Primeiro ela disse mamãe várias vezes. Depois ela disse o seu nome, Karine. E a seguir disse o nome de Magna, que era sua gata.
Para nós, isso era um sinal de que o vazio que existia já não importava tanto. Porque ela podia se comunicar conosco. Talvez mais do que o fenômeno de gravar mensagens do outro mundo, exista aqui uma necessidade imperiosa de acreditar em alguma coisa que possa ajudar as pessoas a continuarem vivendo. O psiquiatra chileno Luiz Risco é especialista em terapia do luto. Depois de estudar a história dos Drey, ele nos deu um diagnóstico. Se não acreditarem nisso, a vida se transforma em algo muito árido, estéril. É a necessidade de manter um equilíbrio, por mais estranho que seja. Beijo e te amamos, hija querida. Gracias. Será que o áudio gravado pelos Drey é realmente a resposta de Karine ou será uma criação da mente, produto do vazio emocional? Você tem provas físicas, psicofonias? Tenho sim. Estas são fitas matrizes. Durante vários anos, Sinésio Darnell coletou gravações com supostos espíritos. Ele as chama de psicofonias. Aqui eu pergunto em que situação eles se encontram. Quisiera me dijerais qual é vuestro estado. Consciente, entendeu? E a psicofonia em que a menina disse, estou viva, você tem? Una vez más te ruego, nos digas algo. Una vez más te ruego, nos digas algo. Qual é o objetivo da sua pesquisa? Descobrir se estas vozes têm relação com o mundo dos mortos. Por enquanto, tudo indica que sim. Como você está? E ela responde em francês. Eu estou muito bem. É possível acreditar que o áudio gravado pelos Drey tem respostas de Karine, sua filha morta? O cérebro inventa uma história quando não tem nenhuma. Parece que ele cria informação quando lhe falta. É a necessidade do ser humano de armar histórias compatíveis com sua própria história. Nesse caso, por exemplo, a necessidade de ter a filha viva os faz acreditar nesses fenômenos. Fenômenos que são difíceis de crer. Pode mandar um recado para o papai? Ela responde em francês. Meu pai é admirável. É uma criação do cérebro, sem dúvida. Todos já tivemos essa experiência em algum momento, quando olhamos fixamente o teto e vemos rostos, ou quando olhamos para o céu e vemos as nuvens e dizemos, aquela é Zeus, ou aquela é outra coisa. São figuras que aparecem de maneira aleatória nas nuvens e que nós interpretamos de acordo com a nossa experiência. Projetamos para fora o que temos dentro de nós. A capacidade de projeção do cérebro é infinita. Terminamos mais uma teoria eclética e fazemos uma pergunta para vocês. Os mortos podem se comunicar com os vivos? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e nos sigam no Facebook. Até a próxima!